Olha, eu sou obrigado a dizer que eu sinto muito por vocês aí no Brasil. Tanto por aqueles que não votaram no Bolsonaro, quanto aqueles que votaram pelo Bolsonaro. Porque nessa circunstância agora, nesse momento agora, não terá distinção. A gente fala de um vírus, a gente fala de uma pandemia, e isso não vai escolher quem vai para o hospital, quem vai ficar doente, quem vai morrer, não vai escolher. Embora certos grupos sejam muito mais fragilizados do que outros, sofrerão as consequências de maneira muito mais drástica e muito mais prejudicial do que outros, o vírus não escolhe se você é bolsonarista ou se você não é. O vírus não tem ideologia. Eu quero que vocês escutem ontem o que o Bolsonaro disse quando foi perguntado sobre as mortes. Porque ontem o número total de mortes no Brasil, que já passou de 5 mil mortos, ultrapassou o número oficial da China. E a gente fala aqui de um país, a China, que tem mais de 1 bilhão de habitantes, 1,5 bilhão de habitantes, não sei, tem muita gente que mora na China. E o Brasil, um país muito menor do que esse, já tem mais mortes do que lá. E olha só o que o presidente disse ao ser perguntado sobre isso. Ultrapassou a China hoje no número de mortes. O quê? A gente ultrapassou o número de mortes da China hoje. O Brasil, E daí? não vai. Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. E daí? E daí? E aqui ele repete, na verdade, duas frases que eu já mostrei para vocês recentemente aqui no vídeo, né? Uma delas que ele falou que ele não era coveiro, que ele não ia responder perguntas sobre isso porque ele não era coveiro. Tem que voltar à normalidade. Entre mais de 300 mortes. Quantas mortes será? Cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá vendo? Presidente, mais uma coisa, como foi a reunião do ministro? Eu não sou coveiro. E outra vez, um caso mais antigo ainda, quando teve um incêndio no Museu Nacional do Rio, que ele disse algo muito parecido com isso, na verdade, né? O que ele vai fazer? Ele é Messias, mas não faz milagre. Já tá feito, já pegou fogo, quer que faça o quê? Mas se os Meu nome é Messias, tá? Mas eu não tenho como fazer milagre. Foi basicamente a mesma frase que ele disse agora, ontem à noite e mais de um ano atrás. Você tem uma pessoa no poder que despreza completamente a vida humana. E eu já falei isso anteriormente, vocês sabem disso. Tanto que, durante a campanha eleitoral, ele falando sobre a sua competência, aquilo que ele sabe fazer, ele dizia que ele não sabe sobre economia, ele dizia que não sabe sobre saúde, ele dizia que não sabe sobre um monte de coisas, e que a especialidade dele era matar. Isso sai da boca do presidente. Isso saiu da boca do Bolsonaro, que a especialidade dele era matar. Eu cometi a besteira de falar no Brasil que eu não entendia de economia. Então, pô, daí os caras... O Lula entendia pra caramba, né? Pô, então você fala na humildade assim como não entende de medicina. A minha especialidade é matar. Pô. Então ele não é alguém que se importe com o seu destino. Ele não é alguém que se importe com a vida do brasileiro. Ele é alguém que se importa em matar. E nesse sentido, ele está desempenhando muito bem o papel dele agora de especialista em matar os outros. Porque a negligência dele, a mensagem que ele transmite para as pessoas, de fato leva à morte delas. De fato faz isso. Primeiro negligenciando o risco à vida humana, depois mandando mensagens contraditórias para as pessoas. Um dia dizia que era uma gripezinha, um resfriadinho, no outro dia mandava outra mensagem que se importava. Ou seja, é alguém que confundiu a cabeça dos brasileiros, e se hoje um grande percentual dos brasileiros não respeita a quarentena, está na rua aí, tentando levar uma vida normal, é porque mensagens vindas direto do presidente lançou essas dúvidas nas pessoas. Porque o cargo presidencial, embora ele seja um cargo executivo, ele tem um propósito muito específico na República, que é de executar as coisas. Executar orçamento, propor ministérios. Tem uma série de atribuições que tem a ver com o funcionamento prático do sistema republicano. Ele seria, em tese, alguém que implementa as coisas, mas também tem um caráter simbólico muito poderoso. O presidente tem um simbolismo muito grande. Para muita gente mesmo, o que é um erro tremendo, é de fato alguém que tem todas as soluções para os problemas. Muita gente olha para o presidente buscando respostas. Embora, na verdade, quando você vai olhar a estrutura, né, a estrutura republicana, isso é diluído em diferentes instâncias, né? Prefeitos, governadores, vereadores, deputados federais, estaduais, senadores, no judiciário. Você tem uma diluição completa das atribuições, mas muita gente olha
para o presidente como a referência. É ele que nos orienta, que nos guia, que nos dá uma direção. E muita gente, muitos governantes pelo mundo entenderam, compreenderam esse papel, essa atribuição, primeiros ministros, chanceleres, presidentes, monarcas em algumas circunstâncias, compreenderam os desafios, abraçaram esse desafio e mostraram serviço. Eu falei do Trump ontem, até o Trump está preocupado com a situação no Brasil. Eu quero ler aqui uma reportagem de ontem. A manchete é: Trump diz que acompanha de perto o surto sério do novo coronavírus no Brasil e sugere suspender voos, para o Brasil nesse caso, né? E ele fala o seguinte aqui, olha: o Brasil tem um surto sério, como vocês sabem. Eles também foram em outra direção que outros países da América do Sul. Se você olhar os dados, vai ver que aconteceu infelizmente com o Brasil. Até o Trump, gente, até um governante que tem um perfil muito parecido com o Bolsonaro, também é intempestivo, também despreza a ciência, despreza a história, também é alguém que não tem muito bom senso no que faz. Até o Trump está preocupado com os rumos da saúde pública no Brasil agora. Porque lá nos Estados Unidos, nesse momento, você tem mais de 1 milhão de casos, só nos Estados Unidos, mais de 1 milhão de casos e até agora quase 60 mil mortos lá. E também foi um país que negligenciou, que também está querendo voltar a trabalhar, que também minimizou isso aqui a princípio. E você tem lá 1 milhão de casos e quase 60 mil mortos. No Brasil a gente nem sequer tem a dimensão concreta de quantas mortes e quantas pessoas contagiadas, porque é tão ineficaz o combate a isso no Brasil, e aqui não apenas o Bolsonaro, mas também em diferentes instâncias, tem diferentes modos de lidar com isso, é tão confuso e tão ineficaz, com troca de ministério, com troca de ministro da saúde no meio da pandemia, que a gente nem sequer tem um dado concreto de quantas pessoas morreram já no Brasil. Alguns especialistas estimam que pode ser 10 vezes mais o número de contagiados e até de mortos. O dado oficial agora é 5 mil, mas pode ser muito mais do que isso. Pode ser muito mais do que isso. E como eu disse, eu tenho pena por vocês que estão aí. Porque você tem um presidente agora que nem sequer se importa com vocês. Sabe, aqui na Espanha tem havido panelaços contra o governo central aqui, contra o governo do Pedro Sánchez, que é um governo de esquerda aqui. E é importante reconhecer que esse governo demorou para tomar medidas de combate ao coronavírus. De fato demorou, porque a gente já tinha o histórico da China, a Itália já estava em situação complicada quando o governo espanhol resolveu fechar tudo aqui. Demorou. E essa demora do governo espanhol levou até agora a 24.275 falecidos aqui na Espanha. 212 mil contagiados. A demora de um governo em tomar atitudes, embora depois tenham sido drásticas as atitudes, a gente está fechado aqui há mais de 45 dias, e agora começa a se falar em uma retomada da vida, como era antes não será, mas uma nova vida, uma nova normalidade, como eles chamam. E por causa disso, por causa dessa demora, você tem aqui muitos grupos que estão insatisfeitos com o modo como o governo espanhol lidou com isso. Só que tem uma questão. Aqui, por exemplo, dias atrás, você teve o equivalente ao ministro da Saúde aqui da Espanha, vindo a público falar sobre as mortes, e ele com a voz embargada, com os olhos vermelhos, quase chorando, e ele dizia: é claro que isso nos afeta emocionalmente, é claro que esse tipo de situação, sabe, mexe com a gente. Mas nesse momento, mesmo nós aqui que somos humanos, temos de pensar tecnicamente. E quase chorando ao falar das mortes. Quase 25 mil mortes aqui na Espanha. O fato de você ter que lidar de maneira técnica com uma coisa, o fato de você ser um representante, não quer dizer que você tem que ser insensível à morte das pessoas. Pelo contrário, é aí sim que você tem que se preocupar, porque você fala de pessoas que votaram em você muitas vezes. Ou mesmo se não votou, não importa. São cidadãos brasileiros. Quando você tem um presidente que vai lá e diz: eu não sou coveiro, ou e daí para as mortes? Como é que vocês aí no Brasil vão se sentir abandonados pelo presidente? Que se dane, e daí? O que eu tenho a ver com isso? E é claro que ele tem muito a ver com isso, porque as medidas que ele vai adotar impactam sim na vida de vocês. Porque o modo como ele se comporta, indo cumprimentar a população, também impacta na vida de vocês. O modo como ele minimizou a pandemia impacta na vida de vocês. E todos nós sabíamos que chegaria nesse ponto. Todos nós sabíamos disso.
E bastava olhar o percurso da doença, da pandemia. Todos nós sabíamos que chegaria nesse ponto. Nós vimos a história do Equador aqui, de Guayaquil. Pessoas nas ruas, sendo queimadas nas ruas, os corpos, porque não tinha ninguém para recolher esses corpos. Nós sabíamos o que poderia acontecer. E mesmo assim, o Bolsonaro foi no sentido contrário disso. Desprezou os alertas. Um dos 4 governantes no mundo que fizeram isso. 3 deles são ditadores. Um é o Bolsonaro. E o que isso nos diz? Me diga aí. O que isso nos diz? 3 ditadores negando a pandemia e o Bolsonaro. O presidente do Brasil. E daí? Tem um livro que eu menciono sempre aqui, eu resolvi reler agora, que é o do Gessé Souza, que é A Elite do Atraso. E tem um ponto interessante que ele menciona aqui, logo no começo do livro, que ele fala sobre a Europa, né, a diferença social, em certos sentidos, da Europa e do Brasil. E ele fala aqui que no final da Idade Média, a Europa fez um pacto civilizatório, que era de respeito à vida, que era de cuidar da vida dos cidadãos. Quando a gente fala de pacto civilizatório, a gente não está falando aqui que as pessoas foram lá, se reuniram numa mesa de um palácio e decidiram isso. Quer dizer algo coletivo, né? Uma concepção coletiva que parte em grande medida também de pensadores, de pessoas que refletiram a sociedade, de iluministas, de muita gente que considera a vida humana como algo, a gente fala sagrado, mas como algo que deve ser preservado, que a vida humana tem um valor intrínseco nela própria. É claro que a gente fala nesse sentido, mas é um sentido conceitual, porque na realidade não tem valor intrínseco nenhum, né? A vida humana vale tanto quanto a vida de uma barata, ou de um cachorro, ou de um elefante, ou de um passarinho. Mas nós, seres racionais, pensamos que a vida humana tem um valor intrínseco, que ela não é um meio para um fim, mas é um fim por si próprio, que a vida humana tem valor. E isso partiu de um pacto social, de uma reflexão coletiva, de um pacto civilizatório, como eu disse. Porém, ele compara isso com o Brasil, e na verdade o que você tem no Brasil, né, ele se remete aqui a outros sociólogos, como o Gilberto Freire, por exemplo, que é um dos pais fundadores da noção do brasileiro, né, de quem nós somos como brasileiros. E ele fala que o pacto social no Brasil é essencialmente escravagista, é sadomasoquista, é da violência, da brutalidade. Eu já falei sobre isso anteriormente, não usei como referência o Gessé Souza, mas já refleti sobre isso com vocês, como você tem uma naturalização da violência e da morte no Brasil. Os brasileiros veem uma estatística como 50 ou 60 mil mortos ao ano de homicídios, e embora tenham medo de serem mortos, eles não acham que é um valor escandalizante. 50, 60 mil mortos. Eles acham que fazer o quê? E daí? Bem, quando surgiu a história da pandemia, tanto o presidente da República quanto outras pessoas, né, outras personalidades da extrema-direita, vieram minimizar o impacto disso, dizendo assim, mas você tem não sei quantos mil mortos por dengue no Brasil por ano, por zika, por gripe, por malária, por homicídios. Sendo que boa parte dessas mortes por essas doenças também deveriam ser evitadas, também poderiam ser evitadas. Em vez de se horrorizar com esse número de mortes evitáveis por ano, que poderiam ser prevenidas, eles minimizam o impacto de uma outra doença que também deveria ser reduzido o impacto. Não é porque tem um monte de mortes aqui que a gente tem que aceitar mais mortes aqui. A gente não deveria aceitar essas mortes aqui, porque a vida humana tem um valor em si próprio. E aí é a demonstração da naturalização da barbárie, da brutalidade. A gente aceita esse monte de mortes, talvez centenas de milhares de mortes ao ano, porque a vida humana no Brasil não tem esse valor. Ou tem um valor desigual. A vida do pobre não tem valor. A vida da classe média ou da classe alta tem um valor relativo superior. Então, se essa pandemia matasse pobres, negros, favelados, aí, pá, e daí, né? No sou coveiro, e daí? Que morram. Assim como morrem outros centenas de milhares de brasileiros vítimas da violência urbana. E daí? É um pacto sadomasoquista. Você tem grupos que se refestelam com o sofrimento alheio e grupos que acabam acolhendo a violência, a própria violência contra os seus corpos, porque sempre foi assim. É assim que Deus quer. É assim que nós somos feitos. É um grupo de pessoas que se regozija com o sofrimento e outras que acolhem o sofrimento. É um povo sofrido.
tragicamente sofrido, historicamente sofrido, é o destino sofrer. Para concluir esse vídeo aqui, que talvez seja um dos mais tristes que eu já fiz aqui no canal, porque é o reconhecimento de que você tem um presidente que não se importa nem um pouco com vocês e que deseja a morte de vocês, de certo modo. É quando me perguntam se eu me sinto competente para falar sobre o Brasil, estando fora do Brasil, morando fora do Brasil. E observar esse cenário agora, observar essa compactuação com a morte, com a violência, eu posso dizer que eu mudei muito ao longo desses últimos anos. Eu estou fora do Brasil tem quase 15 anos. E eu penso que se eu estivesse aí com vocês, hoje, sem morar fora, sem nunca ter saído do Brasil, talvez eu olhasse esse cenário e também pensasse, mas e aí, né? O que a gente faz? Vão morrer pessoas, e o que a gente faz? Faz parte. Todo lugar do mundo é assim. Todo lugar do mundo é violento. Todo lugar do mundo tem mortes. Todo lugar do mundo é assim. E aí? O que a gente faz? E daí? É uma tragédia, mas e daí? Só que o fato de eu estar fora, de certo modo, também me fez comprar uma ideia, esse pacto social de que não deve ser assim, de que não pode ser assim, de que isso não deve ser aceito, de que isso não é correto, de que essa brutalidade cotidiana que vocês vivem no Brasil aí não deve ser aceito. Não é todo lugar do mundo assim. Não deveria ser assim. De que a vida humana, de fato, tem um valor que, se não é intrínseco, a gente deveria pensar como se fosse. De preservação da vida humana, do outro, da sua vida, da minha vida, da vida de quem é pobre. Talvez estivesse na hora agora e aproveitar essa circunstância pavorosa e trágica no Brasil para redefinir esse pacto social no Brasil, para repensar os valores sociais dos brasileiros, de encontrar uma saída para essa cultura da brutalidade, da morte, da destruição e repensar isso. Para mim foi um processo de 15 anos repensando isso. 15 anos olhando de longe o Brasil e me horrorizando com coisas que são naturais para vocês aí, ou para muitos de vocês pelo menos. De aceitar 60 mil mortes por ano de homicídios como se fosse algo normal. Fazer o quê? De olhar agora 5 mil mortos de uma pandemia que poderiam ter sido evitadas de algum modo e achar que é normal isso. Ah, mas tem não sei quantas mil mortes por dengue. É aí que está o problema. Não deveria ter X mil mortes por dengue também. Não deveria ter X mil mortes por zika, ou por violência, ou por homofobia, ou por feminicídio, ou por malária. Não deveria ter. Porque são mortes que são preveníveis, evitáveis. E que só são aceitas no dia a dia porque você tem uma cultura da brutalidade. O mundo vai mudar depois disso, vai mudar. E talvez fosse o momento agora de uma redefinição desse pacto social brasileiro. De não aceitar a brutalidade mais, de não aceitar um presidente que se refestela na brutalidade, na morte, na violência. Eu acho que aí é a grande questão. Quais lições vocês brasileiros aí no Brasil vão extrair disso? Se vocês vão continuar aceitando isso. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa questão aqui, essa fala do Bolsonaro, que é muito reveladora, na verdade. Revela não apenas o que o Bolsonaro pensa, mas o que uma grande parte da população brasileira pensa também. Tanto que puseram essa abominação no poder. O que vocês pensam sobre isso aí? Me diga no comentário aí, a gente se vê por aí. Tchau.